Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Raíssa Abreu. Professor, na ressaca do 7 de setembro, você poderia fazer um vídeo sobre essa crise de ausência de figura paterna que o país parece enfrentar? Que reflexos isso pode ter no nosso inconsciente e nos nossos relacionamentos? Boa pergunta, uma pergunta que acho que vai acabar se referindo à problemática do patriarcado, né, como um sistema que envolve gênero de um lado e poder do outro. Vamos comentar um pouco sobre essas manifestações, que foram manifestações expressivas do ponto de vista assim, da quantidade de pessoas, e também impressivas do ponto de vista das declarações do presidente, que são completamente afrontativas à democracia, que são assim ilações que não distinguem o privado do público, são ameaças a um outro poder na figura pessoalizada do Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e que você está lendo, né, como uma crise de ausência da figura paterna. E eu vou dizer sim e não, né? Eu vou começar com aquilo que me parece ter sido assim um ícone confirmatório dessa estética. Né? Como a gente sabe, não há nenhum projeto totalitário que ele não fomente uma experiência estética junto com ele. Por quê? Porque isso faz parte de você assim matizar certas problemáticas éticas e morais, e também de você deixar de lado o campo, vamos dizer assim, da fundamentação epistêmica da razão. Há uma afinidade estética que pode se impor, né, por cima de valores e por cima da racionalidade científica. E essa figura é um pênis gigante, ereto assim em 45 graus, como um tanque, né, como um canhão de um tanque, e num plástico desses que a gente vê assim em posto de gasolina, verde e amarelo, que é tornado ereto pela força do vento. Vejam só, a descrição ela fala da coisa, né? De plástico, né? Obviamente uma representação assim meio direta do órgão. Ela está em verde e amarelo, então o que a gente tem aí, né? A figura de uma afirmação viril, mais ou menos assim. Eles estão errados, elas estão numa impostura e estamos vivendo um caos, numa suspensão dos poderes institucionais. Então, nessa situação, quem tiver o falo maior leva. Quem tiver mais armas leva. Quem tiver mais grito leva. Quem tiver mais ostentação leva. Isso é a ressurgência de uma antiga forma de dominação, né? Uma dominação, vamos dizer assim, masculina, que tem que ver com o regime de autoridade próprio dos coronéis. Não foram os coronéis, os senhores herdeiros dos senhores de engenho, não foram esses que fizeram o golpe em 64, né? Que impediram a tomada do poder por João Goulart, né? E depois negociaram um tempo assim de parlamentarismo, e que ao final combinou com o quê? Combinou com um golpe. Então, de certa forma, é a ressurgência, é a volta de uma estrutura de poder que já estava lá, né? Foi perdedora e agora, bom, ela tem, então se reapresenta, mas ela se reapresenta sem grande modificação, né? Com uma grande, vamos dizer assim, mudança, que é a queda da vergonha, né? Então, dificilmente a gente teria uma manifestação como a gente teve em 64, 65, né? Quer dizer, da Liga das Senhoras Católicas, a Marcha em Cristo, né? Apoiando aí a ditadura numa chave contemporânea, porque a gente tinha uma outra religiosidade comandando a conversa, uma religiosidade onde ainda a vergonha exercia um papel importante, né? Alguém falar de modo vulgar, de modo agressivo, de modo a ofender, por exemplo, uma mulher é considerado uma coisa assim, um limite que a gente não devia cruzar. Esse limite agora ele foi cruzado. Isso é uma espécie de... O que faltou lá? Faltou isso.
faltou a guerra cultural, faltou a estética, faltou a gente conquistar, né, os corações como um movimento propriamente popular. Bom, um pênis de plástico, né? Quer dizer, um pênis de plástico, ela diz já que tem ali um postiço, tem algo falso, tem algo mentiroso. Né? Ele não é uma alegoria de um pênis, né? Ele reteve todos os detalhes, né? Você pode ver o prepúcio, né? Bem delineado. Não é uma esquematização. E é uma característica dessa estética que a gente já debateu em outros lugares, né? Que é a estética do tosco. Tosco não é o precário, né? O tosco não é a gambiarra que a gente... E quantas pessoas criam e inventam-se soluções para suas vidas com pouco a partir disso. Não. O tosco é aquele que se sabe não lapidado, é aquele que se sabe, vamos dizer assim, inculto, e que se glorifica como se deveria glorificar alguém que está assim numa posição mais sublime, como se diria em teoria estética. Bom, mas o que isso tem que ver com a problemática da figura paterna e do patriarcado? A gente pode inferir o seguinte: por trás de toda a revolução conservadora está a ideia de que estamos vivendo uma desagregação da ordem. E esta ordem, ela implica, sim, o reconhecimento de certas dominâncias verticais. E onde é que a gente aprende essa dominância vertical? Na família. Por quê? Porque na família a gente tem uma diferença não negociável, não substituível entre adultos e crianças. Ou seja, ali você tem identidades que são posicionais, não são intercambiáveis. Essa forma de poder e de autoridade, ela então estaria sendo associada com o quê? Com a forma normal, com a forma natural. Quando a gente tem desordem, quando a gente tem anomia, quando a gente tem incerteza, quando a gente tem complexidade, quando o poder começa a ficar assim muito ramificado, muito distribuído, quando começam a entrar outros atores, né, na cena pública, na cena do poder, qual é a tentação? Vamos voltar para o simples. Como é que é o simples? É o familiar. E dentro do familiar, nós não estamos falando entre adultos e crianças só, mas nós estamos falando, né, numa família que, em tese, deve ser heterossexual, né, onde o pai está acima da mãe, né, onde o homem está acima da mulher. Então são dois sistemas, né, de poder verticalizado. A ausência da paternidade foi historicamente associada com o quê? Com a ausência do poder vertical. Por isso, desde o começo da modernidade, esta forma, né, poder, que é a família, com o pai, assim, nessa posição, ela vem sendo questionada, ela vem encontrando um processo que o Lacan chamou, assim, de degradação da função social da imago paterna. Então, se a gente pegar, por exemplo, a literatura, né, quantos pais humilhados, pais impotentes, a gente não vai encontrar no romance romântico. Quantos pais exilados, né? A gente não vai encontrar nas tragédias contemporâneas. E nas tragédias modernas como Racine, como Shakespeare. Vamos pensar, Hamlet. O pai está morto e ele pede para o filho, né? Hamlet vai lá e me vinga, porque esse impostor me matou e agora está com a sua mãe, né? Gertrudes. Se a gente tivesse na antiguidade, né, aí sim, forma patriarcal mais estabelecida, Hamlet ia lá, matava a Cláudia e acabou. O que acontece em toda a trama? Né? Será que sim? Será que não? Por quê? Quem é esse pai? O fantasma? Até ele encontrasse uma peça dentro da peça para poder fazer e prestar contas, né? Então, dessa vingança, né? Desse ajuste de contas com o seu pai. Bom, então, trajetória na modernidade é de degradação. A psicanálise teria aparecido para tratar problemas relativos ao que? A inconformidade das pessoas com essa degradação. O que faz, por exemplo, o pequeno Hans?
Uma criança que tem um pai assim muito cuidadoso, muito de vanguarda, amigo do Freud, que tenta ser amigo do pequeno Hans, e o Hans interpreta as ausências desse pai de uma maneira assim um pouco ambígua, e ele num determinado momento cria um super pai. Um pai cavalo, um pai que morde, em relação ao qual ele tem medo. Ou seja, ele transfere em parte a ambiguidade, né? Amo esse pai, odeio esse pai, para o cavalo, e daí eu posso ter medo do cavalo e fico amando essa pai aqui, que é o cara mais camarada que está ao meu lado. Veja, o sintoma neurótico, nesse caso, a fobia, o que ela é? É um suplemento de pai, um super pai, um adicional ao pai. Como se o Hans não conseguisse se organizar, se entender no mundo, se localizar sem esse excesso, sem essa pai a mais. O que a psicanálise vai fazer? Ela vai tornar prescindível esse sintoma. Portanto, prescindível esse suplemento de pai. Ela vai nos convidar a viver com menos autoridade paterna. O complexo de Édipo, vamos dizer, como formador do sujeito, ele é uma espécie assim de confronto com essa problemática que ainda nos define. Mas uma problemática onde não se trata apenas assim de matar o pai, né? Uma versão nietzschiana, né? Vamos prescindir do pai, porque isso, vamos dizer assim, nos levaria a uma forma social mais interessante, mais moderna, mais democrática. Sim, só que os sujeitos não aguentam, eles vão procurar pais. E nesses pais aí suplementares, não é aquele lá, não é aquele que está na família, careca, barrigudo, tentando fazer a sua função. Também não é um outro pai, que é aquele que é nomeado pela mãe. Né? Pode ser inclusive uma outra mulher. É aquela que introduz a criança numa dialética muito importante, que é: você não é só a extensão de um. Você é a extensão de pelo menos o quê? 2 leis. Essa e a outra. Precisa ser do sexos diferentes, gêneros diferentes? Não, não precisa. Desde que essa condição seja atendida. Porque para nossa subjetividade é muito importante que a gente não se apreenda apenas como extensão do outro. E que esse outro não seja dividido, que esse outro não seja furado, que esse outro não seja, vamos dizer assim, capaz de superar uma lei em contradição. Sem isso não tem problema. Mas você vai dizer, mas então isso é patriarcal? Sim e não, porque essa mãe vai ter que nomear algo mais além da criança, mais além de si, o seu desejo. E esta é a posição, então, que faz separação, que faz castração, que faz privação. Essa é a posição que interessa para a psicanálise. Mas voltando à tua pergunta, né? Essa crise da ausência de figura paterna. A gente pode entendê-la como, olha, o Brasil estava se democratizando, estava horizontalizando um pouco mais as suas relações de poder, as pessoas sentem que, o mundo vai sair do prumo, volta pro prumo. Só que daí vão fazer como o pequeno Hans. Vão pegar um pai de ocasião, vão pegar um pai obsceno, vão pegar um pai que exorbita na sua função viril. Isso significa o quê? Um pai que representa a própria impotência do pai. Um pai que representa a própria falta de virilidade do pai. Quer dizer, não é isso, todas essas brincadeirinhas viis de 7ª série que o presidente Bolsonaro faz. O que isso denuncia? Uma masculinidade frágil. Uma masculinidade onde literalmente está pinto a meio pau. Uma masculinidade que, vamos dizer assim, está se questionando. E que, portanto, precisa dar provas. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque aí sim você vai associar esta paternidade excessiva com a violência. Dizer, tá. Então, o que eu preciso ter como condição para que esse pai, que vem no lugar do pai humilhado, caído, do pai, vamos dizer assim, referido pelo processo histórico, para que ele compense esse sintoma? Que ele tem que ser um pai de violência.
como o cavalo do Hans. O cavalo Hans é um cavalo agressivo, é um cavalo que morde, é um cavalo perigoso, ele tem que ter essa potência de violência. Então aí a gente entende várias coisas no discurso ascendente, né? Então, como uma espécie de ausência e de compensação excessiva dessa ausência, né? Quer dizer, a ausência da lei no sentido mais simbólico, né? E a alteração e impostura da lei com a produção de fetiches como os que a gente vê na estética do tosco, né? Que reflexos isso pode ter no nosso inconsciente, nos nossos relacionamentos? Um reflexo importante, capilar, um reflexo ruim, sim. Por quê? Porque vai autorizar no inconsciente, principalmente daqueles que estão vivendo crises com o poder, crises com a autoridade, que essa crise se resolve assim. Compre um pai suplementar. Compre alguém que vai dirigir sua consciência, que vai falar sobre o que você quer, que vai te trocar a sua insegurança por proteção. Para fazer essa troca, ele vai ter que, então, se armar. E para fazer essa troca, ele vai ter que passar por cima das leis, da Constituição, da divisão dos poderes entre legislativo, judiciário e executivo. Quer dizer, você vai criando um tirano. É assim que se produzem os tiranos, é assim que se produz o pior, né? Não só naquela pessoa, em todos aqueles que com ele se identificam, com todos aqueles que têm essa teoria do poder dentro da cabecinha, que eu tenho direito a ele por direito de nascimento, os outros estão querendo me tirar, e eu vou repor isso pela força de Paps. Chamou Paps, porque Paps vai me dar o privilégio que eu sinto que eu estou perdendo. Pelo amor de São Dimas, à esquerda, gente, o Brasil precisa e merece mais do que isso. Por hoje é só. Baixa o periquito, né? Desinfla. Ele é feito de ar, gente. Lá embaixo é vento, lembra? Zzz, que nem aqueles que você vê no posto de gasolina, borracharia, né? Vai associando aí, porque no fim das contas é tudo assim, meio de vento, né? A hora que tem o vendaval mata, mas o vento é perigoso, mas continua a ser feito de vento. Aperte aqui no Queronta Movebo e vamos com o nosso barqueiro, sem muito vento, mas com vento de popa, atravessar isso até aí as eleições do ano que vem, certo? E voto na urna eletrônica, nada de como é que é votar no papel. Olha, quando que a gente votava no papel? Lá nos bons tempos, 64, né, quando tinha aí os torturadores soltos. Vamos em frente, gente.